É realmente uma sala de aula. Prontinho? Estão vendo? Que eu não vejo vocês mais. Ok? Estamos vendo sim. Tá. Ok. Vamos lá. Revisão dos conteúdos. Primeira coisa que nós vamos ver é a questão da Revolução Industrial e da questão do capitalismo, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês uma linha cronológica de tempo e alguns itens que foram sendo desenvolvidos ao longo da tecnologia. Então, se a gente olhar em 1832, que foi o começo, nós estamos falando aí da era técnica, tem a técnica científica, técnica científica informacional e agora a 4.0, que é o que nós estamos vivendo. Antes de tudo isso, era o meio natural, que o homem precisava desenvolver tudo que ele quisesse, ele tinha que plantar, ele tinha que colher, ele tinha que produzir. Com o meio técnico, ele já começa a desenvolver técnicas, por exemplo, ele já não cultiva mais com a mão, ele já criou uma enxada, ele não cultiva mais sozinho, ele já colocou os animais para fazer tração. Então, a partir do técnico, ele já começa a desenvolver e produzir mais. Com o técnico científico, ele já usa a ciência. Então, usando a ciência, ele desenvolve itens que para ele é tudo novidade. Por exemplo, telégrafo, telefone, rádio, e assim por diante, até chegar no que nós conhecemos, iPad, tablet, internet no celular e tudo mais. Para isso acontecer, houve uma evolução tecnológica. Se a gente dividir isso daqui, nós podemos colocar até 1980, o mundo ainda estava no técnico científico. A partir daí, nós já podemos colocar o informacional como ponte da globalização. Lembrando que quando a gente fala de globalização, nós falamos que a globalização começou lá atrás com as grandes navegações, que a globalização é troca de cultura. Então, quando a gente fala, quando começou essa troca de cultura? Lá na época das grandes navegações. Porém, a mundialização começou com o advento da internet, quando a gente começou a ver o mundo online. Então, isso aí aconteceu a partir de 1980, até chegar nos dias de hoje. Estão me ouvindo bem? Estão vendo o slide? Sim. Ok. Estamos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que é um termo que usa muito em geografia, é o que é paisagem. Tá? A paisagem é o ponto de partida da geografia, para compreender o espaço geográfico. Por que é importante? Porque a globalização, ela acontece no espaço geográfico. Ela acontece dentro do nosso meio social, nosso meio cultural. Então, nós temos que observar as paisagens, o espaço geográfico, é observar, identificar e descrever o local e o global. Quando a gente fala de local e global, nós temos que ver naquilo que nós estamos inseridos. Hoje, com a globalização, o seu local pode ser global e vice-versa. Quem sabe quem pode descrever para mim a primeira imagem, a global? O que vocês estão vendo que vocês conhecem aí? Nova York. Muito bem, mas quais são Nova York. os locotipos que vocês estão vendo que vocês conhecem? Ai, tem um monte aqui, olha, peraí, ó. É do Google lá, Yahoo. Uma paisagem construída. É, isso mesmo. Porque do lado tem parque. Vamos pegar o que a colega falou, o Yahoo. O Yahoo, tá bem aqui, ó. O Yahoo, ele é global por quê? Quem consegue falar isso para mim? Porque ele é um centro de pesquisa. Que pode ser acessado pelo mundo inteiro? Sim. Pode ser pela internet. Eu peguei uma outra localização também da mesma cidade de Nova York, mas ela é local. Quem conhece essa imagem? Eu não lembro, mas é um parque. É o Central Park. Isso. O Central Park é local. Só existe o Central Park, esse Central Park, né, que a gente pode ter o mesmo nome em outros locais, mas só em Nova York. Porém, o que você vê ao redor, que é mais ao fundo, que são os prédios, isso já é global.
Porque prédio você encontra praticamente no mundo inteiro. Maior, menor, com menos tecnologia ou não, mas prédio, edifício, você encontra no mundo inteiro. Então, você tem que entender hoje, que com a globalização, com a mundialização, que o local está inserido no global e vice-versa. Você pode, por exemplo, usar uma vestimenta, por exemplo, o gaúcho. Você já viu a vestimenta do gaúcho? Já. Já aquela roupa toda colorida, né? Elas usam aquelas botas, roupa de couro. Aquela roupa lá é local. Mas se eles fizerem uma dança típica e colocar no YouTube, vai chegar pro global. Certo? Então, todo mundo vai conhecer a dança típica de um local só. Então, o global ajudou o local a ser conhecido. Então, essa globalização, ela começou praticamente com essa revolução técnico-científica. Qual que é a característica que eu falei para vocês? Ciência e tecnologia, tá? É um processo histórico que deu um boom, né? Uma explosão tecnológica no mundo. Quando a gente queria conversar com alguém do outro lado do mundo, tinha que passar por uma telefonista. Hoje, você manda um áudio lá para a China, para o Japão, para qualquer lugar. E eles ouvem, e muitas vezes eles têm até tradutor no próprio celular, que já traduz a linguagem deles. Então, não tem necessidade também de você conhecer todas as línguas do mundo hoje em dia. Basicamente, o inglês se tornou a língua universal. Essa não tem dúvida, vocês têm que sair bilíngue do ensino fundamental, tá? Professora, mas eu sou poliglota, você não sabia? Nossa, eu nem quero perguntar quais línguas você conhece. Português, inglês e merda. Não, errou. Eu sou poliglota, eu falo português e várias bostas. Nossa, diferente. Senhora. Uau. Eu achei que você ia falar. Língua dos cornos. Áureo, cala a boca, vai. Deixa a professora dar aula, pelo amor de Deus. Nós temos 24 línguas oficiais faladas aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Nós temos 24 línguas oficiais. Dentro delas, 17 são indígenas. Né? Tupi-Guarani. Então, Tupi-Guarani, nós temos Djê, nós temos Iguá, nós temos várias línguas. Eu, por exemplo, se vier uma pessoa, um indígena falar Tupi-Guarani, eu não vou entender nada do que ele está falando. E essa diversidade que nós falamos aula passada. Eu moro no mesmo país, sou brasileira igualmente a ele, mas não entendo o que ele fala. Então, nós temos que levar em consideração isso. Mas, com a tecnologia, nós temos Google Tradutor, né? Que facilita muito a nossa vida. Graças a Deus. E Tupi-Guarani. E por conta dessa globalização que nós vimos, nós tivemos uma mudança no mercado de trabalho e também uma mudança na localização das grandes multinacionais. Não tem mais necessidade, igual era na época de Henry Ford, né, no comecinho da Revolução Industrial, de você produzir tudo numa mesma empresa. Então, cada parte desse avião que vocês estão vendo é produzido num determinado país e depois é montado, certo? Aqui no Brasil, nós temos a Embraer que faz essa montagem. A Embraer tem uma tecnologia muito boa, vamos dizer assim, mas a maioria dos pesquisadores da Embraer vão embora do Brasil e depois eles voltam com a tecnologia para ser implementada aqui. Por quê? Porque o Brasil nunca investiu em ciência. Porém, vamos voltar, esse mercado de trabalho traz oportunidades para vocês trabalharem no mundo inteiro. Você, por exemplo, pode começar a trabalhar numa empresa multinacional francesa e ser convidado para continuar a trabalhar na mesma multinacional no Canadá. Você não precisa... muitas vezes você pode trabalhar também um home office, que é o que está acontecendo agora. Tá? Toda essa parte de contabilidade, de parte fiscal, ela é toda online agora. Ultimamente, vocês andam comprando alguma coisa online? Vocês estão fazendo isso? Não. Sim. Sim. Vocês perceberam que até a nota fiscal está vindo no e-mail? Sim. Vocês viram isso? Eu Não não precisa mais ter a comprei nota... nada, então não sei. Mas as notas fiscais agora vêm no e-mail, Henrique. Você não tem mais a matéria física. Eu preciso da nota fiscal para uma garantia. É só você pesquisar no seu e-mail que já está lá. Então, não preciso nem da pessoa fazer mais a nota manual para mim. Ela vem pelo e-mail, ela é digitalizada, ela já cai no fisco, ela já
é tudo processado virtualmente. E esse Da virtual está cada vez mais elaborado para que as pessoas não precisem mais da utilização de papel. Não quer dizer que nós não vamos precisar de papel, nós precisamos de papel para quase tudo no mundo. Se você olhar até o armário de quem fez, por exemplo, MDF, vocês conhecem essa sigla? Mais ou menos. Sim. MDF é o que faz guarda-roupa agora, porta de armário. Ele é papel prensado. Né? Então, o papel precisa de papel, mas não vai ser mais esse papel que a gente está acostumado, caderno, vai ser dificilmente. Nós vamos ter essa continuidade. Então, essa mudança facilitou muito a vida das empresas. Por quê? Porque elas podem levar, por exemplo, a asa para ser construída na China, que é a mão de obra mais barata. Então, as empresas com a globalização estão lucrando muito. E também os meios de transporte ajudaram demais. Né? Se a gente for olhar, há 200 anos atrás, a gente andava de carroça. Hoje, você pega um Boeing, ou você pega um avião ultrassônico, você está em 2, 3 horas, você está do outro lado do mundo. Então, isso facilitou muito também o transporte das mercadorias. Esse transporte se chama fluxo, tá? Guardem esse nome, fluxo. Fluxo do quê? Das redes globais. Imagina uma rede mesmo, uma rede de pesca. Está tudo intercalado. Você usa o fluxo de informação para comprar um produto pela internet, você usa o fluxo de transporte para entregar esse produto para você, a empresa que produziu esse produto usou o fluxo de transporte, fluxo de mercadoria, fluxo financeiro para produzir esse produto. Então, tudo está interligado hoje com a tecnologia. Então, qualquer coisa que você tem, o celular que você está assistindo a aula, ou o computador, ele pertence a uma rede, e essa rede só acontece por conta desses fluxos, esse ir e vir de informação, de mercadoria e de produtos. Tá muito rápido? Não muito. Não, Não tá Se é rápido. rápido, vocês avisam, tá? Porque não, mas dá para acompanhar. Então, os principais eixos de comércio mundial, os principais eixos que fazem todo esse fluxo são esses: União Europeia, América do Norte, Ásia e América do Sul e Central. Esse é um mapa temático, certo? O mapa temático é aquele que traz uma informação. Se vocês perceberem, ele está numa projeção diferente da projeção que vocês conhecem. Alguém conhece o nome dessa projeção? Que a gente olha de cima, o lado? Sei lá. Sei lá, vamos guardar o nome. Azitudinal. Azitudinal. É quando você olha o planeta de cima, tá? Então, você vai ver, ó, bem no meio é o Polo Norte. Conseguiram visualizar? Sim. Certo? E aí você expande com a Europa e a América. Essa maneira de enxergar é para vocês observarem as setas de fluxo. Qual é a maior seta? Da onde para onde? De onde para onde? Da Ásia para a Europa. Da Ásia para a Europa? Da América do América do Sul, da América do Norte para a Europa. Então, Da Ásia para América do Norte. Então, observem os valores que estão em cima da seta. Ásia para a União Europeia, 808. Ásia para a América do Norte, 801. Os dois estão corretos, porque é a mínima diferença. Mas por que a Ásia exporta mais? O que tem lá que facilita essa exportação? Mão de obra barata. Mão de obra barata. O que mais? Indústrias. A maioria das indústrias foram para lá por conta Eles investem mais na ciência. Eles investem na ciência. Vamos pensar o seguinte: as indústrias que foram para a Ásia são indústrias tecnológicas, mas não são indústrias asiáticas. Vocês conseguem entender isso? Por exemplo, a Apple. A Apple é da onde? Estados Unidos. Estados Unidos. Isso. Ela produz todos os itens do iPhone na Ásia, porque lá é mão de obra barata,
lá eles estão mais próximos de minério de ferro, de zinco, de matéria-prima para a produção do aparelho e todos os componentes eletrônicos que vão no aparelho. E depois eles levam tudo isso para a América do Norte para ser montado. E aí sai com o selinho americano. Entenderam o raciocínio? Uhum. Então, por exemplo, se esse iPhone fosse todo feito na América do Norte, ele custaria 10. Como ele é feito na Ásia, ele custa 2. Aí eles levam para a América do Norte para montar e continua valendo 10. Olha o lucro que eles tiveram. Só na montagem, 8 só de lucro. Fora o lucro que ele vai colocar aí em cima, lógico, para fazer a venda do produto. Então, a mão de obra é o que mais incentivou as empresas a levar para lá. Só mão de obra? Não. Eles não têm leis trabalhistas, eles têm a maior população do mundo, eles não perdem tempo com a questão de infraestrutura, tá? Então, eles só querem saber de algo assim, eu trabalho hoje para comer hoje. Então, o asiático é bem assim. Estamos falando dos tigres asiáticos. Se a gente levar em consideração o Japão, que nem está na Ásia, aí a gente está falando de outra realidade, ok? Entenderam isso? Entendi. Nós estamos falando de China, Índia, Paquistão, nós estamos falando ali dos países de baixo, Vietnã, Camboja, da Tailândia, essa região que a gente está falando que a mão de obra é barata. Porque a mão de obra do japonês não é barata mesmo, é uma das mãos de obra mais caras do mundo. Tá? Continuando. Então, aqui nós temos os fluxos, lá nós tivemos o fluxo de comércio, aqui fluxo de informação. Olha só, isso aí seria como que é a conversa, a ligação dos países entre si. Tá? Então, tudo que está em vermelho aí são cabos em operação. Isso quer dizer o quê? A conectividade deles é muito grande. Olha só, entre Nova York e a Europa, a quantidade de fios vermelhos, tá? Entre os Estados Unidos e Tóquio, que fica no Japão. Então, toda essa interligação. E aí a gente pode observar do outro lado, né? Os países que são excluídos da globalização. Vocês podem localizar para mim quais são as regiões que está em exclusão? África. Isso, nós temos aí o continente africano, né? E nós temos essa região da Ásia, tá? Que nós chamamos da Ásia Próxima, que é o Oriente Próximo, que praticamente é uma região que tem petróleo, tá? Então, o petróleo, a comunicação é pouca. Não precisa de muita tecnologia para você extrair petróleo, tá? Então, essa região não recebe muito conectividade de informações por conta da questão financeira. Então, aqui o acesso da internet no mundo. Vocês estão vendo esse mapa? Então, alguém sabe me dizer o nome do formato desse mapa? Igual o outro era latitudinal. E esse? Alguém sabe quando a gente muda o formato dos países para integrar, para passar uma informação? Nossa, eu sabia o nome, eu esqueci. Não lembra? Não. É um mapa metamórfico. Você muda as dimensões dos países para ele mostrar a informação, os dados. Por exemplo, aqui, acesso à internet. Olha os Estados Unidos, perto do Canadá. Todo mundo sabe como que é o mapa dos Estados Unidos e do Canadá, né? Vocês lembram? Eles têm quase a mesma dimensão de território. Mas observa, o tamanho dos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que acessam a internet perto do Canadá. Ok? Olha a China, perto da Rússia, que está em cima. Olha o tamanho do Japão. Tá? Então, eles modificam o tamanho dos países para trazer a informação embutida nisso. Certo? Então, aqui, vocês podem falar para mim, na África, um nome de um país que acessa a internet, vamos dizer assim, que tem um contato maior com a internet?
Na África. África do Sul. África do Sul é um dos maiores. A África do Sul está lá embaixo. A Nigéria? E África do Norte. Nigéria, muito bem. A Nigéria é essa grandona que está aqui, ó. Não sei se meu mouse funciona com vocês. Na América do Sul, qual o país que mais acessa a internet? Brasil? Brasil. E depois do Brasil, se a gente for levar em consideração o tamanho do país. Argentina. Argentina, muito bem. Tudo bem até aí? Agora nós temos os fluxos de capital. O que é capital? Dinheiro. Muito bem. Então, qual é o centro financeiro que vocês conhecem? A Bolsa de Nova York? Nova York. O que mais? Na Europa, qual que é o maior centro financeiro lá? Nós temos 2. Londres e Frankfurt. Isso. E aqui na América do Sul? São Paulo, sei lá. São Paulo, muito bem. Mas essas cidades que vocês falaram, elas também são conhecidas como megacidades globais. São cidades onde tem a maioria das bolsas de valores que comercializam commodities. Alguém sabe o que é commodities? Não. Não, commodities é tudo que se vende na bolsa de valores. Computador é commodities, tá? Então, commodities é o que se vende, que se leiloa, que se faz o pregão na bolsa de valores. Tudo bem? Então, aqui, como eu falei, as megacidades. Dá uma olhada aí no mapa. Essas cidades são cidades que têm referência. Existem mais cidades, são chamadas megacidades, tá? E cidades globais. Os dois termos estão corretos, só que essa daqui tem mais funções de levar a sua influência do que essas daqui. As megacidades influenciam o mundo. A Bolsa de Valores de Nova York influencia o mundo. Se ela cai, em 1929, o mundo cai também. Professora, Oi. o que seria Wall Street? É a bolsa? Wall Street é o bairro onde fica a Bolsa de Nova York. Entendeu? É um bairro onde fica localizada a Bolsa de Nova York. Então, a gente fala assim, as pessoas vão para Wall Street, é que vai para aquela localização onde tem o pregão. Entendeu? Sim. Então, tá. Essas cidades globais, tá, elas têm uma influência menor do que as megacidades. Por exemplo, São Paulo, Berlim, e assim por diante, tá? Rio de Janeiro, Buenos Aires. Tudo bem? Sim. Então tá. Tá. Agora nós já falamos sobre essa globalização, nós vamos falar da desigualdade social por conta dessa globalização. Vocês viram no mapa lá, que falava sobre os cabos de internet, que a África e o Oriente Próximo estão praticamente excluídos dessa globalização. Mas eles não estão excluídos porque eles querem, tá? É uma sequência histórica, desde a época da sua colonização, desde a época da sua independência, que é o neocolonialismo, tá? Que mesmo eles independentes, eles continuavam com, vamos dizer assim, um contrato, né, que eles tinham que vender exclusivamente para quem era o seu antigo colonizador. Então, tudo isso foi gerando problemas que geraram essas desigualdades. Nós estamos falando de desigualdades, não de diversidades, tá? Lembra que nós já vimos a diferença entre um e outro. Essas desigualdades econômicas é uma consequência da globalização. Por que o Brasil, um país enorme, com uma quantidade de terras maravilhosa, nós não temos terremoto, nós não temos problemas de furacão, nós não conseguimos progredir igual os Estados Unidos, que teve a colonização na mesma época que a nossa. Vocês já devem saber a resposta, você já deve ter visto isso muitas vezes. Só que muitas vezes a gente fica fazendo essa pergunta, por que não o Brasil? E aí a gente bate na tecla, por conta histórica. O tipo de colonização, a maneira como o povo de lá viu
Pessoal, desculpa, mas meus cachorros estão... Vai deitar! Por conta disso tudo, vai levando num processo de concentração de renda. E essa concentração de renda, ela sendo bem usada, ela vai levar o país cada vez mais para o patamar de desenvolvido. Vocês lembram o norte rico e o sul pobre que eu mostrei para vocês, a linha? Sim. Lembra? Então, essa divisão, hoje, ela é bem clara, tá? Por conta da aquisição dessa globalização. Então, aqui vamos ver como que está distribuída a riqueza pelo mundo. Abaixo, nós estamos o PIB. O que é PIB mesmo? Produto Interno Bruto. Isso. E o índice de Gini utiliza que fator? Distribuição de renda. Isso que é utilizado pelo PIB, é o PIB dividido pela população. Então, aqui nós vamos ver os países mais ricos e os países mais pobres. Alguém pode falar um país rico? O nome de um país rico? Japão. Japão, muito bem. O nome de um país que esteja no verde, que é mediano? Brasil. Brasil. Um que esteja no laranja? México. Muito bem. Um que esteja no azul? Índia. África. Madagascar. Madagascar, isso. Para vocês verem que não quer dizer que um país que tem uma grande exportação vai ser rico. Olha como está a Índia. A Índia é um dos países que mais exportam no mundo também. Vocês viram lá aquele mapa que eu coloquei, Ásia. A Índia está bem na Ásia, é um dos países que mais exportam. Mas a distribuição de renda é mínima. Então, é considerado um país com PIB baixo, um país pobre. A globalização e a exclusão. É só observar a foto. Esse espaço geográfico, ele coloca para vocês duas, né, áreas para vocês observarem. A área mais próxima de vocês representa o quê? O que representa a pobreza? Aí é uma favela. E a área mais distante? Riqueza. A riqueza, são os prédios. E se vocês observarem, tem uma área verde separando. Né? Com certeza, essa área verde é destinada à parte de lá, né? A parte mais nobre, a parte que tem a concentração de renda. Vocês acham que aqui no Brasil nós temos mais pobres ou mais ricos? Mais pobres. Mais pobres. Nós podemos dizer que a minoria das pessoas que tem esse poder aquisitivo maior, no mínimo, é 20 vezes maior do que as pessoas de baixa renda. Então, a distância, né, entre, vamos dizer assim, entre a classe C e B, nós falamos a classe média e a classe baixa, é muito grande aqui no Brasil. Por isso que o nosso Gini nunca tá bom. Então, vamos ver aqui. Quando a gente fala nessa questão financeira, a gente vê muito migração, né? Por que as pessoas migram? Por quê? Por conta de religião, preconceito, dinheiro, recurso de vida. Isso. Então, se você está num país onde o seu poder aquisitivo é muito baixo e você vê que você não vai conseguir chegar, você pode migrar. É uma migração espontânea. Nós chamamos, tem o termo migração internacional. A migração internacional é dividida em emigração e imigração. Qual a diferença delas? Eu não lembro direito, mas uma é de exterior e a outra é de interno. Imigração é interna e imigração é fora do país. Mas assim. Emigração e imigração. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, você mora na América do Norte, tá? Você vai aqui para a Austrália, tá? Quando você sai da América do Norte, você é um imigrante. Quando você chega na Austrália, você é um imigrante. Então, aqui, você saiu da América do Norte e foi para a Austrália. A sua mãe vai falar que você é uma emigrante.
O seu namorado aqui da Austrália vai falar que você é uma imigrante. Entenderam a diferença? Emigrante é quem sai e imigrante é quem entra. Migrante, só com M, é interno. Por exemplo, você saiu de Nova York, do estado de Nova York, e foi para o estado da Flórida. Então, você fez uma migração. Conseguiram entender a diferença? Pessoal? Sim. Sim. Então, tá bom. Para não confundir, hoje nós estamos usando muito o termo migração internacional. Tá? Mas vocês têm que saber a diferença entre emigração e imigração. Então, a migração internacional é o que está aparecendo aqui. As pessoas saindo por conta do país não estar globalizado, não ter distribuição de renda, ou por conta religiosa, ou por disputa de poder, poderia ser por uma ditadura. Então, as pessoas se locomovem pelo mundo muito mais fácil do que há 40 anos atrás, por conta essa globalização que facilita tanto do transporte quanto a entrada de pessoas. Hoje, por conta da pandemia, esse ir e vir está proibido, né? A gente não consegue mais visto para sair do Brasil. Porém, logo, logo isso passa, vocês vão ver como é fácil você migrar internacionalmente para outro país. E muitas vezes as pessoas fazem isso procurando um país melhor, procurando um país mais central, mais globalizado, do norte financeiro. Isso acontece de bom e de ruim. Por quê? As consequências, perdão. Consequência boa é que o país que recebe essa mão de obra, às vezes é uma mão de obra não especializada, mais barato, então ela vai servir para alavancar a estrutura de base das indústrias. E também essa mão de obra pode ser uma mão de obra qualificada, né, de pessoas que estudaram muito no país, viram que não tinham muito mercado de trabalho para eles e foram trabalhar em outro país, e essa mão de obra vai alavancar também a indústria daquele outro país que ele foi. Mas muitas vezes gera outros problemas, como xenofobia, como acúmulo nos problemas estruturais do país. Por exemplo, se o Brasil começa a receber muitas pessoas de fora, nossa estrutura sanitária, nossa estrutura de água, de esgoto, de saúde é precária. Muitos imigrantes vai trazer problema para isso, porque vai saturar. E isso é um problema que pode acarretar outros. Por exemplo, pode acarretar mais violência, não só contra eles contra nós, né? Mais índice de roubo, né? Porque eles não vão encontrar emprego, vão procurar sanar isso de outra maneira. Então, tanto o ir e vir das pessoas, o fluxo tem consequências boas e consequências ruins. Então, nós temos aqui uma charge que mostra, né? Muitas vezes, as pessoas sem qualificação é uma maior quantidade do que com qualificação. E por que isso acontece? Porque a maioria desses países, que as pessoas saem desses países, eles não investiram em educação. Então, é um país que praticamente tem uma renda per capita baixa. E por não ter investido em educação, as pessoas migram para outro país sem qualificação. E lá naquele outro país, ele também encontra problemas para arrumar emprego. E tudo isso vai gerando uma concentração de renda e uma exclusão social. Então, em qualquer maneira que você olhar, a globalização, ela é includente, ela inclui o ser humano, porque ela traz novas oportunidades, ela traz conhecimentos novos, e ela é excludente, porque pela especialização que as pessoas que têm oportunidade recebem através da educação, da globalização, as pessoas que não têm a mesma oportunidade, elas vão ficando no submundo. E esse submundo pode ser tanto educacional, financeiro ou cultural. Então, aqui nós temos moradias indignas, nós temos a saúde precária e assim por diante. Tudo bem até aí? Sim. E aí Sim. nós temos
por conta dessa questão, principalmente os países que não estão globalizados e não se desenvolveram financeiramente, existem conflitos e tensões, tá? Esses conflitos podem ocorrer dentro de países desenvolvidos, mas a maioria acontece dentro de países subdesenvolvidos. Por conta do quê? Por conta do histórico de tomada de poder. Quais são os conflitos que a gente pode falar? Nós temos o conflito por conta do capitalismo, nós temos conflitos por conta de cultura, choques de cultura, tá? Por conta de fanatismo religioso e de movimentos separatistas, tá? Todos eles podem ser locais ou globais. Por exemplo, vocês lembram da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Sim. Sim. Quem que derrubou? Assim, entre aspas, né? Quem Osama Bin Laden. Isso, foi a Al-Qaeda, né? Eles são de que país? Do Irã. Do Irã, lá naquela região. Irã e lá que nós chamamos de Palestina. Por que que eles fizeram esse ataque? A Palestina, do outro lado do mundo, fez um ataque nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos queriam dominar aquelas por causa do petróleo, não era? Por causa do petróleo, por causa da questão econômica, mas principalmente por questão religiosa. Eles são fanáticos pelo Alcorão, que é o livro sagrado deles, que eu passei para vocês aula passada. Esse livro sagrado diz que o capitalismo é inimigo de Deus. Quem é o maior representante do capitalismo no mundo? Estados Unidos. Então, eles pegaram um símbolo que era um símbolo financeiro, que era as Torres Gêmeas, que lá tinha muitos escritórios, muitas representações de banco, e eles fizeram... O maior... Oi? World Trade Center. Isso, era o maior centro financeiro do mundo, o World Trade Center. Isso, era uma representação física do capitalismo. E eles fizeram esse ato terrorista para mostrar que eles eram contra esse capitalismo. Certo? Só que aí, o que acontece? No ato terrorista, você mata pessoas, você destrói bens materiais. E, às vezes, pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Vocês pegam, por exemplo, aquela bolsa que eles deixaram numa corrida lá em Boston, não sei se vocês lembram, ou que deixaram no metrô, uma mochila, que houve uma explosão no metrô de Boston. As pessoas que estavam ali, elas nem tinham conhecimento de nada, morreram em nome do ato terrorista, que também foi da Al-Qaeda. Tá? Então, às vezes a pessoa está no lugar errado, na hora errada, né? E as pessoas que cometem esses atos terroristas, eles também têm um fundamento, tá? Eles, assim, a pessoa que está lá e vai morrer por isso, por exemplo, vocês já viram o termo homem-bomba? Já viram isso? Já ouviram isso? Uhum. O homem-bomba, para vocês terem uma ideia, é feito também, né, terrorismo islã, e ele é tirado da família dele criança, de 7 para 8 anos. Ele é conduzido, né, para essa facção, né, de terrorista, e ele é criado, né, para ser esse homem-bomba. Ele acha que é uma honra para a família dele ser escolhido para ser homem-bomba. Ele vai se explodir em nome de um ideal religioso dele. Ele automaticamente vai para o céu. Só que, com isso, ele vai matar muitas pessoas junto. Mas eles fazem tipo de uma lavagem cerebral religiosa nele ali, para que para ele não sinta que ele vai morrer. Ele vai ser glorificado por todos por fazer esse ato. Isso é a diversidade deles. Para nós aqui, a gente ia chamar a pessoa de louca. Né? Uhum. Quem quer matar e matar os outros só por conta de um ideal, né? Só por conta de mostrar para o mundo que você... É a mesma coisa, temos pessoas que se amarram em árvores. Já viram isso? Sim, fazendo greve.
Revolta. fazendo greve de fome, né? Por que que eles fazem isso? Porque eles levam uma diversidade que aquilo pode resolver o problema, não só deles, mas daqueles que seguem o mesmo ideal que eles. Então, tudo que é fanatismo é perigoso, tá? Uma pessoa fanática, vamos para nossa uma pessoa fanática por internet, uma pessoa fanática por jogos, ela é doente. Ah, então eu sou doente, então. Então, é doente. Por quê? Porque ela só sabe ver aquilo na frente. E o quanto o restante do mundo para ela não serve, então pode desaparecer. Tá? Parece Isso sem graça. parece sem graça, mas ao mesmo tempo ele acha que aquele outro lado do mundo pode desaparecer. Então eu posso jogar uma bomba, eu posso pegar uma metralhadora e sair matando as pessoas no cinema, né? Por quê? Porque a vida do outro não tem valor para ele. O que tem valor para ele? Só aqueles que estão ali na tela do computador jogando com ele. Isso é fanatismo, é radical. Tudo que é radical, vocês têm que fugir. Tudo tem que ter uma balança, tá? Então, toda vez que vocês verem termos falando sobre conflitos, tensões, terrorismo, tudo que é radical é terrorismo, é tensão. E existem alguns conflitos por terra, até hoje, tá? Até hoje, nós temos conflitos por terra. Tem alguns que são violentos, tem outros que ainda não estão a vias de ser violentos, tá? Aqui as Torres Gêmeas, que eu comentei com vocês, que é o terrorismo islâmico, tá? Aqui. E aqui são os principais conflitos, tá? Que acontecem pelo mundo. Nós temos, a maioria dos conflitos nós temos aqui, nessa região da África. Por que, professora, tem conflitos aqui? A maioria desses países, quando houve a colonização da África, os países europeus que colonizaram, eles não levaram em consideração as tribos que viviam ali, e sim o tamanho do território que eles queriam. Então, por exemplo, vamos pegar o Sudão. Acharam o Sudão aí? Sim. Nossa, não tô enxergando nada, senhor. Não, duro que eu não tenho como abrir. Tem como dar zoom pelo computador, é só colocar os 2 dedos e arrastar. Não tô no computador. Tá no celular? Ah, sim, aprendi, ó. É. Aí, beleza, obrigada. Professora, aprendi rápido. Professora, Ah, salvou nós. aqui, ó, o Sudão, tá quase no meio da tela ali. Esse Sudão, ele é um território, certo? Só que dentro dele tinha várias tribos. Houve uma guerra ali, uma tensão bem grande, por quê? Porque as tribos não queriam ficar junto depois da independência. Só que eles não tinham jeito de não ficar junto, porque já era um país com território constituído. O que acontecia? Muita disputa, muita guerrilha, muitas milícias, que eles chamam, pessoas matando, invadiam cidades e matavam cidades inteiras. Então, o que a ONU fez? A ONU interferiu. A ONU, ela tem o Conselho de Segurança, tá? O Conselho de Segurança, ele tem forças armadas a favor dele, são chamados boinas azuis. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, tá? Que fala sobre isso, só que aí já é em outro país, é em Ruanda, que fica aqui embaixo também, tá? Também aqui na África. O que aconteceu aqui no Sudão? A ONU entrou, conseguiu fazer um acordo, e hoje nós temos uma linha aqui que divide o Sudão. Nós temos 2 países, Sudão do Sul e Sudão ao Norte. Então, aqui está faltando essa linha, esse mapa está desatualizado. O Sudão do Sul é o país mais novo do planeta, tá? Então, todas essas tensões que acontecem aqui na África é por conta histórica. Depois teve uma ditadura financiada pela ex-metrópole, financiada pela ex-metrópole. Depois tiveram questões territoriais, então todos eles estão em conflitos. A Colômbia, que está aqui, nós temos as Farc, né, que é a milícia contra o governo colombiano. No Afeganistão, na Paquistão, nessa região aqui, nós temos o Islã, nós temos a Al-Qaeda, tá? Em vários locais do mundo nós temos esse tipo de tensões. Vou voltar aqui. E aí,
Eu vou abrir para vocês aqui esse mapa. Vamos ver se vai abrir. Quem está com o som aberto? Está carregando a página do Google para vocês? Não. Não. Não? Então, espera um pouquinho. Guarda que eu estou carregando a página aqui. Só tá aparecendo o mapa em tempo real. Abriu. Espera um pouquinho. Parou de apresentar a tela, professor. Parou? Parou. Ora, temos o Sherlock Holmes. Vai cagar, Henrique. Estão vendo aí agora? Geonauta? Não? Tá, deu. Deu? O meu bugou. Pera aí, eu vou sair e entrar de novo. Agora não. Calma, tá carregando a tela. Tá carregando, né? Uhum. Ai, como eu queria uma manivela para ver se é mais rápido. E você não consegue ir pela sala, professor, ou sua filha tá usando lá? Não, eu não vai consigo. entender. É porque, como todo Pronto, mundo tá, meu marido tá no quarto trabalhando, ele não para de falar. A Maria tá em aula, a Nanda tá em aula, e eu tô aqui. Então eu tenho que ficar longe, porque senão ninguém consegue escutar o outro. Ah, aqui em casa não é barulho, ninguém respeita. Nossa, aqui em casa, mano, se eu entrar no quarto, meu irmão vai fazendo aula, minha mãe, sai do quarto, ele tá estudando. Se ele entrar no quarto, se ele entrar no quarto tocando violão, deixa ele, Henrique, deixa ele, vai para outro cômodo. Já chega na voadora. É isso. Aqui é melhor, viu? Aqui daqui a pouco minha babá na porta chama eu pra comer. Também. Ó, Ou meu PC começa a dar barulho. Depois chega vocês na voadora e fala que foi sem querer. Depois vocês pesquisam melhor, eu vou deixar esse site depois lá. Ele é online, tá? Esse site aqui. Ele mostra as tensões que estão acontecendo hoje. Por exemplo, vou pegar um aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você tá compartilhando com vocês a tela do mapa? Uhum. Tá? Tá. Tá, por exemplo, você coloca em cima do que está acontecendo aqui, ó. A Ucrânia ontem concordou atiradores de elite no contato com toma introdução, punição para que violou o cessar-fogo. Então, ele mostra o que está acontecendo no local, tá, da tensão. Vou pegar aqui, ó. 972 novas infecções por Covid confirmado na Ucrânia. Protesto perto do Ministério de Assuntos Internacionais na Ucrânia, após a morte suspeita desse ativista. Tá? Então, tudo que está acontecendo sobre as tensões do mundo, ele vai mostrar nesse mapa. Thiago caiu. O Wi-Fi dele tá ruim. Ixi. Aí ele tá tendo que ficar pelos dados. Por isso que tá caindo. Vamos ver o que acontece aqui. Calma, Tô vendo o meu cair daqui a pouco. Mandar mensagem pra ele perguntando se tá tudo bem. Ó, vamos, A tela da professora não Caraca, a gente já tem uma hora A gente já tem uma hora que a gente tá aqui nessa brincadeira aqui. Já tô acabando, já. Então, depois eu deixo para vocês, essa questão de conflitos e tensões, é bom que vocês saibam que existem esses conflitos e tensões no mundo, que eles são acarretados principalmente por religião, que é a maior que tem, que é o terrorismo, e por conta de aquisição de território. Isso é real, acontece, depois vocês dão uma pesquisada ali para ver quais que estão acontecendo agora, só que vocês vão ver mais, assim, por dentro mesmo, quando vocês estiverem no terceiro colegial, porque essas questões de tensões caem muito em vestibular, mas na ETEC, eu vi cair só a questão da época, cai muito falando sobre Torres Gêmeas, Al-Qaeda, esse tipo de conflito, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a questão da Síria, tá, que está tentando, ela está em guerra com a União Soviética. Hoje a gente não chama mais guerra, tá? Nós chamamos conflitos.
Tá? Então, você vê aqui, ó, ele mostra o que aconteceu em tempo real, se soltou uma bomba, se teve algum problema. Então, eu vou deixar lá, depois vocês veem essa questão de atenção. Quem gosta de pesquisar, é um ótimo site. Deixa eu voltar aqui. Aparece tudo certinho, tipo, professora? Professora, Pode ser, o Thiago outras tá reentrando de novo, que o Wi-Fi dele caiu de verdade. Tá ok. Estamos terminando. Eu vou compartilhar de novo a tela. Estão vendo os slides de novo? Sim. Sim? Então, aqui eu Não. coloquei... Não? Meu tá preto. Espera um pouquinho que já entra. Eu tô conseguindo. Deu todo mundo? Deu. Não, Pera aí, vou sair e entrar de novo da cal. eu também porque eu também não quero. Tá. E aqui, então, eu coloquei só alguns para vocês, tá bom? A Catalunha e o País Basco, que fica aqui na Espanha, para vocês saberem, assim, se aparecer um mapa para pedir localização, pelo menos vocês terem uma ideia. Escócia, tá? Mesma coisa. Nessa região da Também tá Itália. bem, tá a mesma coisa. E a Crimeia, que fica aqui na Ucrânia, tá? A Crimeia está sendo requisitada pela Rússia. Lembra que na época da Guerra Fria, a Rússia era a União Soviética? Então, lembra? Todos esses países aqui, ó, pertenciam à União Soviética. A Crimeia era onde tinha petróleo. E na divisão ficou para a Ucrânia. Só que a Rússia não aceita essa divisão. Então, é uma questão territorial financeira, por conta de jazidas de petróleo. Tá? Então, cada movimento separatista, cada conflito tem um porquê. Posso continuar? Está todo mundo no slide agora? Eu não tô vendo, Sam. Eu não, tô no mapa dos conflitos. A Arlete, tá vendo, Ana Paula? O meu tá travado aqui, professora. Tá travado? Deixa eu O ver. meu tá conseguindo. Tá no mapa ainda. Pera. Vou tentar compartilhar de novo. Aí, Sora, faz a boa pra nós. Ô, Sora, tô com saudade da Sora, hein? Saudade de chegar nas aulas e falar, salve, Sora. Cala a boca, moleque. Eu com saudade de mandar você pra fora. É verdade. Deu para compartilhar agora? Estão vendo? Sim, Aham. Aí, Sim. vamos terminar. Ai, pera, fiz besteira. Aqui. Então, esses são alguns conflitos, tá? Esses conflitos podem ser armados ou não. Aqui nós temos alguns. E a maioria, a principal deles é por conta do petróleo, tá? E por conta de território. Petróleo e território são as duas causas principais. Fora a Al-Qaeda, que é religioso. E aqui eu passo para vocês algumas sugestões de filmes para vocês verem esses conflitos, tá? Tem esse Hotel Ruanda, que eu já falei, eu passaria para esse ano, né? Que é o genocídio que aconteceu lá. Esse Sérgio é um filme brasileiro. O Sérgio, ele trabalhou na ONU, tá? Ele era um comandante da ONU. Esse primeiro Mataram o Meu Pai, que é a Angelina Jolie, que quando ela adotou um dos filhos dela, quando ela fez esse filme. Não, por conta desse filme, desculpa. Capacetes Brancos, que fala também sobre a guerra na Síria. Missão no Mar Vermelho, que fala sobre o Sudão, que é esse país que eu comentei com vocês que foi dividido. E esse último aí, que fala sobre o oeste da África, quando eles pegam as crianças para serem soldados nessas milícias na África. Por que eles pegam crianças? Porque criança não reclama, criança é facilmente manipulada, e se for morta, é uma criança. Tá? Então, essas são as gestões do filme.